Você, pastor, a diretora da escola disse que eu vou ficar reprovada se eu não aparecer na sexta-feira. Pega aquela carta. Eu peguei aquela carta, não sei se funciona, eu peguei, né? Cheguei lá, olhei para o diretor, falei, querida, essa aluna X, ela não pode vir na aula sexta-feira porque é sábado, assim. Ela olhou, pastor, respeite a tua igreja, respeite a tua religião, mas se essa garota não aparecer aqui na próxima aula, vai reprovada. Falei, tá, voltei para o recado. Cheguei para a moça, e aí, pastor, o que veio? Ela falou, se você não for para a aula sexta-feira, está perdido. Está reprovado. Ela olhou para mim assim, e agora, pastor? O que você vai fazer? Eu falei, não, o que você vai fazer? Chega um tempo na vida, meus irmãos, que o crente ele tem que decidir de que lado que ele vai ficar. O diabo declarou guerra contra a nossa igreja. Está em guerra. Toda vez que um crente ele passa a fronteira, vai procurar emprego, o diabo complica a nossa vida lá fora. Toda vez que você vai fazer faculdade, o diabo faz tudo para tornar a tua vida mais amarga. Toda vez que você vai fazer algum negócio, começar algum negócio, o diabo faz tudo para tornar a sua vida mais infeliz, mais miserável. O diabo está em guerra contra você, contra a igreja de Deus. Então, chegou a hora do crente, adventista, já que o diabo faz tudo para complicar a nossa vida lá fora, já que ele tornou a nossa vida mais amarga, já que ele tornou a vida dos guardadores do sábado bem triste. Então, quando ele passar a fronteira, a gente trata ele mal também. Amém? Agora sim, pastor, guerra é guerra. Fala, guerra é sempre puro assim, irmão. Guerra é guerra. Irmão querido, já chegou a hora de se levantar uma nação nessa igreja que declare guerra contra Satanás. Já que ele complica a nossa vida lá fora, então a gente não vê mais nada na internet que pertença a ele. Guerra é guerra. Já que ele faz a nossa vida amarga, quando a gente procura faculdade, quando a gente procura trabalho, então a gente não vê mais nada na televisão que pertença a ele. Guerra é guerra. Fala para quem está do teu lado essa palavra poderosa. Diga, guerra é guerra. Está na hora de você acordar, varão. Fala para ele. Está na hora de você acordar, varão. Está na hora de você acordar. A guerra, a luta. Um dia, um jovem, num evento desse aqui, olha para o pastor. Olha para o pastor. Um dia, um jovem, no evento desse aqui, estava com um problema de ver pornografia na internet, me procurou para orar. Pastor, eu estou vivendo uma guerra. Eu falei, querido, não vou orar porque isso não é guerra. Isso é concupiscência da carne, irmão querido. Guerra, sabe o que é? É a Bíblia manchada com o sangue de gente que a luta é ou dar a vida ou não dar a vida por amor do Evangelho. Isso é guerra. Guerra são os missionários que estão na África, que as tribos estão procurando ele para tirar a vida, para matar. Estamos longe, irmãos, muito longe. Se você se cansa com aqueles que vêm a pé, imagina com aqueles que vêm a cavalo. Está na hora de se levantar, de largar essas coisas imundas que o diabo te serviu num prato sujo, para receber o Espírito de Deus na sua vida e viver à altura do Evangelho da palavra. Então você vai perceber anjos se moverem ao seu redor. Então você vai perceber o Espírito de Deus te usando e levantando você para a verdadeira batalha, a batalha do Espírito, que a palavra do Senhor fala. A Bíblia diz no verso 5 do capítulo 7, leia, pastor, leia: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Você leu uma palavra aí, irmãos de Jesus.
duas hipóteses. Filhos de José do primeiro casamento. José era viúvo, casou com Maria, Maria virgem, levou os filhos dele. Segunda hipótese, depois que Maria concebeu Jesus, sendo virgem, gerou outros filhos. A Bíblia não diz, não é claro. A Bíblia não é clara, dizer o quê? Que era o quê? Irmão de Jesus. Quem é o irmão? Irmão é aquele que inconscientemente ou conscientemente acredita que irmão de vocês é o irmão. Amém? Confira essa palavra. Confira, pastor. Consciente ou inconsciente, mais novo ou mais velho, não importa. Irmão é aquele que acredita que tem controle da tua vida. Eu tenho irmãs muito bravas. Elas são tudo negonas, são fortes, são grandes e são bravas. A gente costuma dizer lá em casa que é melhor ser atropelado por um fusca do que enfrentar uma irmã minha. Ela estava mal na igreja. Um pastor chamado Sidney Rosa. Ele estava hoje no Maranhão, ele era pastor dela. Ele olhou para mim e disse assim: ô Damião, a sua irmã não está andando nos caminhos do Senhor e a gente precisa fazer alguma coisa para fazer. A gente não, você vai fazer. E ele disse: não, você também é pastor, vai lá conversar com o irmão. Não, vai você. Ele disse: mas você conhece suas irmãs. Eu falei: por isso que eu estou falando de você. Vai, eu sobrou para mim. Camisa social gravada, calça social, espírito de profecia bíblica, com menos do que isso, você não deve não. Fui lá para falar com a moça. Eu falei: Dilma, eu quero falar com você. Ela olhou, botou uma das mãos na cintura e levantou uma das sobrancelhas. Tipo dela. Fala. Eu abri a Bíblia e escrevi assim: como isso? Isso. E isso, Dilma. Eu terminei, ela colocou a outra mão na cintura e disse assim: olha aqui, rapaz, você não tem nada para me ensinar. Eu troquei a sua fralda. Ela falou em fralda. É muito íntimo. Não consegui dizer mais uma palavra. Sabe por quê? Quem trocou minha fralda conhece meus defeitos melhor do que eu. Quem trocou minha fralda me conhece bem mais do que eu me conheço. Quem trocou a minha fralda sabe de toda a minha vida. E eu descobri o pior campo missionário da terra. O pior campo missionário. Eu vou descrever algo que acontece comigo todo ano. Ano novo, Natal, aniversário de alguém. Todo ano acontece a mesma coisa. Eu vou para a casa da minha família, lá em São Gonçalo, no Galo Branco. Chego em casa, meu irmão pega um instrumento de percussão chamado surdo, meu cunhado pandeiro, o outro violão, minhas irmãs dizem no pé, pagode lá em casa. Todo ano. Todo ano. Você deve estar pensando: pastor, para quem que você vai fazer num lugar desse? É minha família, e eu amo, e eu vou para lá sempre. Só que durante esse período eu acumulei experiência de vida e eu criei 7 regras para você permanecer crente em um lugar assim. Se eu fosse você, escrevi 7 regras como permanecer crente em um lugar assim. Regra número 1. Não vai escrever nada aí, não. Regra número 1. Saiba que mesmo que esteja cercado de pessoas, como cristão, você estará sempre sozinho. É a primeira regra. O que você pensa? Repete com o pastor. Saiba que mesmo que cercado de pessoas, como cristão, você estará sempre sozinho. Tem que colocar na cabeça: você está sozinho. Não se iluda acreditando que as pessoas do seu trabalho estão junto com você, mas não estão. Você está sozinho. Você é um filho de Deus.
você tem que acostumar-se a andar sozinho. Assim foi a vida dos profetas, assim foi a vida de muitos discípulos. O crente sempre está sozinho. É a primeira regra. Segunda regra: você pode até se esquecer quem você é, mas eles nunca se esquecem. Repete com o pastor. Você pode até se esquecer quem você é, mas eles nunca se esquecem. Nunca. Você se empolga, ri de uma piada suja, se empolga, conta uma também, e todo mundo ri, e lá no meio sempre tem um que diz assim: mas você não é daquela igreja adventista? Eles não se esquecem nunca quem você é. Terceira regra: saiba a hora de chegar e a hora de sair. Sabe qual é o problema do crente? Ele quer ficar até o final de tudo. É só servir comida, tá, gente? Quer ficar até o final. É só dar um pouquinho de salgadinho, tá lá o crente envolvido, metido, e fica, porque quer ficar até o final de tudo. Algum tempo atrás, me convidaram para uma colação de grau no CEA, lá no Rio de Janeiro. Eu fui professor lá. Pastor Daniel prega na nossa colação de grau. Pastor, vai ter uma merenda depois, falando merenda. Preguei, e depois, pastor, e aí, a recepção brasileira, você não está um lugar assim. Tinha uma picape, eu fui andando na picape na frente, porque pastor tem que ir na frente. Dá um lugar na frente do pastor. E o pastor está cheio aqui. Ô, gente, todo mundo não, pastor, está na boleia da picape. O que a gente não faz por uma coxinha de galinha? Deus! Na boleia de uma picape, pensa no Rio de Janeiro, braço da bandeira. A gravata voando aqui e um pé na boca. Tudo puro, salgadinho. Cheguei num lugar que eu não entendi bem o lugar, mas cada íngreme, subi a escada, cheguei num ambiente estranho, esquisito, nunca tinha visto aquilo. Algumas poltronas espalhadas no local, um lugar estranho. Eu me sentei e do nada apareceu um DJ, do nada. Uma luz, um globo luminoso começou a girar, luzes se espalharam dentro do auditório. Os meninos, até mesmo aqueles que são cristãos, se levantaram para participar daquela festa. Jovens cristãos. E eu lá no meio, você deve estar pensando, pastor, onde você estava? Exatamente onde você está pensando, dentro de uma boate. E eu não sabia. Quando eu vi que estava dentro de um lugar que eu não deveria estar, chegou a hora de sair. Talvez eu estou pegando para um monte que está aqui, está mal da fé. Você não tem força nem massa para fazer uma oração. Sabe por quê? Porque um dia não teve a iniciativa de correr quando você deveria ter corrido, não correu. Quarta regra: sorria e seja educado. Repete com o pastor. Está no casamento? Sorria. Não pode pegar uma Bíblia, segurar aqui, Bíblia, apesar de 15 anos, pelo amor de Deus, irmão. Segura a Bíblia que não se mete, não vê não, eu sou adventista. Não faça isso. Qual é a quarta regra? Sorria. Quinta regra: saiba a hora de dizer não. Repete com o pastor. Saiba a hora de dizer não. Diga não. Com educação, mas diga não. Festa de adventista, culto de ação de graça. Pastor também prega para a gente. Vai ter um lanchinho. Eu vou ajudar de novo. Só
lá em Manaus chama quicão. Começaram a servir. Um ancião da igreja, quando começou a servir, ele botou a mão no tabuleiro e engatou 3 aqui, assim. Os irmãos comendo. E de repente alguém disse assim: pastor Damião, você quer um umzinho? Eu falei: quero. Eu pensei comigo: cachorro quente em festa de crente adventista, das duas, uma. Ou é de frango, ou é de carne, o pior PVT. Coloquei na boca. Quando eu provei, era de porco. Eu não nasci nessa igreja, jovens. Eu conheço carne de porco. E quando eu botei na boca, eu falei: isso aqui não é PVT. Procurei a anfitriã da festa. Falei: irmã, é PVT? É frango? O que é isso? Pastor, não sei. Minha filha quem comprou. Eu falei: cadê sua filha? Olhei para a menina, a moça não era membro da igreja. Falei: querida, isso aqui é de frango ou é de carne bovina? Ela disse: pastor, eu não sei. Estava lá na sessão de frios, eu peguei isso, o ancião já estava no 7. Eu olhei para ela, eu sabia. Você não sabe. Ela disse: pastor, eu não sei. No momento que eu estava questionando, todos os irmãos da igreja pararam e ficaram olhando para mim para saber qual seria a minha decisão. Todos pararam e ficaram olhando. Eu olhei para mim e disse assim: irmão, me perdoe, mas não. E quando eu entreguei o cachorro quente, todos os irmãos da igreja entregaram também. E eu descobri uma coisa, irmãos queridos: quando um é fiel, um só é fiel, Deus usa esse fiel para salvar os outros. Eu deixei de acreditar de que Deus precisa de todos os jovens dessa igreja. Jeová não precisa. Jeová não precisa de todos os jovens dessa igreja. Deus é a guerra, Ele é o Senhor. Se um jovem se levantar nesse campo jovem, um só decidir ser fiel, Deus usa ele e prega para todo o Rio de Janeiro. Só um Deus precisa. E deixa eu te dar um recado, irmã querida, em nome de Jesus Cristo. No dia que você foi comprar o vestido que você sabia que não era vestido de quem representa o Evangelho, Deus falou com você, falou para você o que você deveria vestir, mas você comprou o que foi no teu coração e usou. Sabe o que aconteceu no dia que você colocou esse vestido que não representa a igreja de Deus nessa terra? Você induziu dezenas de moças a copiarem o teu mau exemplo. Foi isso que você fez. Deve estar sentada chateada comigo, preocupada com o que eu disse, e pensando assim: não, pastor, eu sou uma crente do século 21, eu sou uma crente moderna. Não, querida, você é o elo fraco de uma corrente poderosa chamada Evangelho. Deus poderia ter usado você. Poderia ter usado. Sexta regra: fale pouco. Repete com o pastor. Fale pouco. A gente fala demais. Fala demais. A palavra do Senhor diz que até todo calado se passa por inteligente. A palavra profetiza para o teu irmão que está do lado assim: aprende a calar essa boca. Está no meio de gente que não tem essa palavra. Está
e esperar um comentário e entrar para salvar. Essa era a tua missão. Não ficar como um tolo. Eu estou andando. Eu estou pedindo cabelo. Toma vergonha nessa cara. Esses dias eu entrei no Face, um grupo, eu não tenho, da minha secretária, eu não tenho. Já inventaram um monte aí, amigos do pastor Damião, tudo falso, eu não tenho essas coisas. A minha secretária me mostrou, pastor, tem que olhar. Eu entrei e estava lá, um grupo falando mal da igreja, falando mal da administração, e falava. Eu nunca me pronunciei, entrei e me pronunciei para salvar. Essa é a tua missão. Deus espera isso de você. Tem que cortar essa quantidade de coisa tola que você fala, que você diz. Entra com uma palavra de salvação. Aí você vai ver que Deus vai te usar. Estava uma discussão de mais de 20 comentários. E eu entrei com a palavra do Senhor. E os críticos se retrataram e acabou. Crítica, glória a Deus. Para isso que Deus te levantou, para ser o sal. Então, irmão querido, aprende a calar essa boca e abrir para a glória de Deus. Profetiza de novo, você nunca mais vai esquecer essa palavra. Vai falar, porque aprende a calar essa boca e abrir para a glória de Deus. Sétima e última regra: não entre em discussões. Repete com pastor. Não entre em discussões, em nenhuma discussão, nada. Não discuta com ninguém. Nem discussão de sábado, nem discussão de lei, nem de besta, nem de domingo, de nada. Não entre em discussões. Sabe por quê? Discussão é a armadilha do diabo para pegar crente. Provo isso para você. Quantas pessoas estão narcisadas depois que você foi lá dizer que o papo é a besta? Quem é que veio para a igreja depois que você falou mal das línguas estranhas dos pentecostais? Deixa eu dizer outra coisa para você. Sabe por que discussão não dá em nada? Porque o diabo não perde uma discussão e ganha todas. Eva discutiu com o diabo lá no Éden. Olha aí a situação que você está. Paulo discutiu, e ele mesmo disse: não ganhei ninguém. E depois ele declara: resolvi apenas falar de Cristo, e esse crucificado então me passou a salvar pessoas. Não entre em discussões. Eu estava numa van saindo do Rio indo para Cabo Frio, distrito onde eu fui pastor. Calça jeans, camisa de malha, sentado no último banco, obedecendo a sexta regra. Quietinho, sentado lá atrás. Entrou uma discussão dentro da van. Tema da discussão: todo pastor é ladrão. 16 lugares. Todo pastor é ladrão, todo pastor não é ladrão, todo pastor é ladrão, todo pastor não é ladrão. Eu caladinho lá atrás. A discussão cresceu. E toda discussão, o diabo entra entre esposo e esposa, entre pastor e membro, entre filho e pai. Toda discussão, o diabo entra. E eu vou dizer outra coisa. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está brigando com o pai, discutindo, tentando ver quem tem razão. Sabe quem é que ganha numa discussão? O diabo é que ganha. Só ele que sai ganhando. Ninguém ganha.
E começou a discussão, todo pastor é ladrão, todo pastor não é ladrão, a discussão fomentou. Duas senhoras de uma igreja que eu prefiro não mencionar o nome, estavam dentro da van, entraram na discussão para defender os seus pastores. Não entre em discussões. E elas começaram a dizer, não, meu pastor não é ladrão. As pessoas xingaram aquelas duas senhoras. Xingaram palavrões ofensivos a duas irmãs de igreja. O demônio se percebia ali. Eu não tenho medo de pensar, irmãos, que em muitas discussões, às vezes dentro da nossa igreja, demônios são sentidos dentro da igreja, e você sabe do que eu estou falando. O Gálatas deveria sentir a presença do Espírito por causa de briga, de ancião que quer ter cargo, de isso que quer ter aquilo. Demônios são sentidos, eles se brigando. Elas começaram a discutir, o povo xingou as senhoras. Uma delas começou a chorar. E enquanto ela chorava, eu pensei, eles não se compadeceram, não se compadeceram. Zombaram daquelas duas mulheres. E elas começaram a chorar juntas, abraçadas dentro do demônios que se manifestam. Eu quietinho estava, quietinho continuei. Alguém olhou para casa e disse assim, e você aí? O que você acha? Pastor é ladrão ou pastor não é ladrão? Eu sabia, eu falei com Deus, se eu entrar nessa discussão, o diabo vai me derrubar, porque ele não perde discussões. Se eu entrar, ele vai humilhar a minha igreja também. Mas eles me perguntaram, Senhor, em tantas horas, eu me lembrei de alguém, glória a Deus, que nunca perdeu por Jesus. Glória a Deus! Ele nunca perdeu! Nunca perdeu! E Yeshua, ele venceu sempre. Encarou o diabo no céu, venceu. Lutou contra ele no deserto, venceu. Lutou contra ele no Getsemane, venceu. Batalhou contra ele na cruz, venceu. Venceu na minha vida, venceu na sua vida. E quando ele voltar, vai vencer outra vez. Aleluia. Eu lembrei, Jesus, eu não posso, mas tu podes. E quando eu orei, Deus me deu uma iluminação. Me lembrei de uma história que eu vivi no banco. Vou falar o nome do banco Bradesco, que eu não gosto dele mesmo. Olhei para ele e falei, posso contar uma história? Ele disse, não pode contar. O motorista pelo retrovisor e todos olharam para trás. E eu comecei a contar, não sabe o que aconteceu comigo. Bermuda, tênis, camisa regata, cancela assim. Eu tenho a impressão que eles controlam aquele negócio. Parou. Celular, chave. Só pode levantar a camisa, eu tenho a camisa. Pode tirar o tênis. Eu tiro o tênis. Do lado eles olhavam e falavam assim dentro da van. Eles fazem isso porque eles acreditam que todos os negros ou afrodescendentes são ladrões. Eu falei, pois é, todas as pessoas pensam que só os negros que são ladrões aí em promoção social. Não, nem todo negro é ladrão, tem branco ladrão, amarelo ladrão, negro ladrão. Esse povo é preconceituoso. Uma senhora estava do meu lado, segurando uma coisa, você sofreu por isso? Que foi decretado dentro da van, nem todo negro é ladrão. Eu levantei e disse, eu também sou pastor. E assim como vocês não acreditam que todos os negros são ladrões, eu não acredito que todos os pastores são ladrões. Acabou a discussão. Eu descobri uma coisa. É quando você vai, eu conheço um monte de profeta na igreja adventista que sai por aí criticando, falando um monte de religiões, não ganham ninguém dessa igreja. Afastam pessoas do evangelho, são condutores de mais novas. Outra coisa é quando Deus levanta uma pessoa pelo Espírito e ele envia
E eu já escutei histórias em Manaus de mulheres iletradas que levaram políticos, trouxeram políticos para essa igreja. Uma coisa é quando você vai, outra coisa é quando Deus te envia. Último versículo desse capítulo, 14 do capítulo 7. Lê com o pastor. Vamos ler junto. De 10 a 14, vamos ler junto. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então ele fez o quê? Ele foi, Jesus foi. Não publicamente, mas em oculto. O que acontecia na festa? Lembra, pastor? Ora, os judeus e perguntavam onde ele está. Havia o quê? Grande murmuração a seu respeito na multidão. Uns diziam ele é bom e outros não, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele o quê? Por quê? Medo dos judeus. Corria já em meio à festa. Lê. Jesus subiu ao templo e fazia o quê? Jesus ensinava. Eu quero que você imagine essa cena. Pensa comigo. Festa dos tabernáculos entupido de judeu. Todos falavam o mesmo sotaque. Antes de começar a festa, o povo já falava de Jesus. Acho que alguns pensavam, você não acredita que ele vai aparecer aqui. Não, ele não vai vir, fica tranquilo, ele não vem. Outro colo do lado e fala assim, se ele vier vai acabar a nossa festa. Ele não pode vir aqui não. Não, fica tranquilo, ele não vai aparecer aqui. Eles nem tinham visto Jesus ainda, nem conheciam a face dele. Sabiam a fama do Senhor. E de repente, escuta-se uma voz com sotaque diferente. Ele chegou. Eu não acredito que ele veio. Escuta o sotaque de Galileu. Ele não tinha medo, irmãos. Ele não tinha medo. Ele falava quem ele era. Ele falava, Yeshua, acabou a festa. Eu sou um sacerdote, o sacerdote que estava lá com um cântaro vazio, com aquela história que eles faziam. Para onde está indo o povo? Está indo lá para dentro do templo. Jesus está lá, acabou tudo. O que a gente vai fazer? E ele começou a falar com sotaque de Galileu. E as pessoas começaram a se averiguar em volta dele. Sabe o que eu imagino? Fariseu, saduceu, zelote, de longe fazendo assim. E ele falou quem ele era. Ele chegou ao ponto de dizer: quem beber terá vida. A água que eu lhe der, olha que coisa, irmãos, vai jorrar para a vida eterna. Sabe o triste dessa história? Haviam galileus que iam para a festa na Judéia, mas ficavam calados. Sabe por quê? Tinham medo de falar alguma coisa e os judeus perceberem que eles eram galileus. Eu remonto os dias de Jesus e trago para a nossa situação de hoje. Irmãos, parece que a história se repete. Vivemos num tempo onde muitos adventistas vivem como os galileus viviam no tempo de Jesus. Talvez eu estou perguntando para alguém que está no trabalho há anos e as pessoas não sabem que você é adventista, não sabem. Outros estão na faculdade. As pessoas vêm conversar, trazendo problemas de famílias graves. Gente com a família destruída, gente doente.
E você tem a palavra da vida eterna, a palavra que liberta e não fala, não salva. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que gente da tua família se perdeu por sua culpa. Outros vão mais longe, chegaram ao ponto de convidar pessoas adventistas, salvos no sangue de Jesus, convidando gente para ir para a balada. Olha o ponto que você chegou, convidando pessoas para ir para a balada, gente salva pelo sangue de Jesus Cristo. Aí quando a igreja começa a distribuir livro, aí entra para distribuir livro também, como se isso fosse evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo não precisa de livro. Treine cães, e cães distribuem livro. O mundo precisa de um crente poderoso, capaz, ao invés de carregar folheto, a vida dele ser o folheto. A vida. Eu conheço um irmão faxineiro da associação chamado Turíbio. Ele não anda com um folheto. Por onde ele passa, ele salva sem folheto. Ele é folheto. Ele é. Eu estava pregando um dia num aniversário de 15 anos. Fui convidado para pregar no aniversário de 15 anos. Pastor, quando você prega, eu vou pregar. Era mais um aniversário. 150 pessoas por aí. Deus já me deu o privilégio, eu dou glória a Deus por isso, de pregar várias vezes. 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Deus já me deu essa bênção de pregar. Naquele dia eram 150. Fácil. E lá fui eu, tranquilão para pregar. Era num clube, havia um culto montado. Quando eu cheguei lá, fui subindo daquele culto do clube. E quando eu olhei para a porta, eu tomei um susto e congelei. Lá na porta, meu cunhado e minha irmã haviam sido convidados para a festa e eu não sabia. Eu nunca tinha pregado para ninguém da minha família. Meu cunhado tem 1,92 m e minha irmã pouco mais de 1,55 m. Veio aquele contraste. Quando minha irmã me viu, ela olhou para mim com aquele rostinho de irmã mais velha, aquele rostinho, que bonitinho. Olha, meu irmãozinho de terno. Foi assim que ela me viu. Meu cunhado me viu, olhou com o rosto debochado para mim, riu debochado, como quem diz assim: vamos ver se ele deu alguma coisa que prestasse. Assim que ele deu. Sabe por quê? Porque meu cunhado e minha irmã não me viam como pastor. Durante toda a minha juventude, quando eu fui da vossa idade, ele me viu um monte de vezes jogando bola no sábado. Ele me viu terminando o namoro e com menos de uma semana começando outro namoro. Ele me viu xingar palavrões. Ele me viu brigar na rua adventista. Durante toda a minha juventude, eu empurrei o meu cunhado, a minha irmã e a minha família para o inferno. Talvez eu estou pegando para alguém que faz isso. Tem gente da tua família que está perdida por sua causa. Tem gente que morreu
perto de você, sem escutar a verdade do que você está falando. Ele debochou, sentou na cadeira, colocou os braços em cima da cadeira e ria para mim, debochado. Sabe o que aconteceu naquele dia, Jonas? Eu não tinha força moral para pregar no meu cunhado e para mim mesmo. Eu não tinha. Eu comecei a tremer. Eu nunca tremi para pregar. Eu tremi naquele dia, eu não consegui pregar. A irmã que me convidou para pregar, ela ficava dizendo: pastor, fala, pastor, você tem que falar. E eu não conseguia, suava frio e tremia. A melhor coisa que eu deveria fazer naquele dia era descer daquele púlpito e ir embora. E eu cheguei a outra conclusão, irmãos queridos: a igreja não precisa de maconheiros. A igreja é de Deus nessa terra perdeu a força moral, perdeu a capacidade de pregar. Há alguns que ficam calados. Eu até aconselho a continuar calado, porque o dia que disser que é adventista fará se perder um monte. Olha que ponto que você chegou, irmão. Tem que continuar calado para não destruir outros. Olha o ponto, meu Deus. Eu fiquei calado. Eu não tinha condições de falar, mas eu não podia ir embora. Então eu me lembrei de alguém que podia falar. Glória a Deus. Eu amo glória a Deus. E Yeshua falou no coração. Yeshua, ele pode falar. Ele pode falar. Ele não tem pecado, ele pode. E eu falei: Jesus, eu não tenho condição de falar porque eu fui longe demais. Mas eu vou te pedir uma coisa: fala por mim, porque eu não consigo. Olhei no relógio que estava mais a fundo, abri a Bíblia num texto e comecei a pregar. Preguei, não olhava para ninguém. 1h20 de sermão. Eu estava virando vigília. Eu falei: Jesus, 1h20, quando eu dei para mim, estava fazendo apelo em aniversário dentro do clube. Apelo. Terminei de fazer o apelo, olhei para baixo. Pessoas ajoelhadas. Pessoas que não eram da igreja ajoelhadas. Choravam todos. Meu cunhado, 1,92 m, chorava como um garoto. E minha irmã me olhava assustada. Eu conheço todos os meus sermões. Todos eles. Esse sermão, eu sei o texto, mas nunca mais me lembrei do que eu disse. Nunca mais consegui pregar esse sermão. Jesus falou quando eu não tinha condições mais de falar. Ele Yeshua se levantou, ele me viu, ele disse: você não tem condição, mas eu posso falar para você. E ele falou. Uma semana depois eu fui na casa do meu cunhado visitar ele. Quando ele me viu, correu para botar a camisa para me receber. Correu e botou a camisa, veio para a porta. Entra, pastor. Deus me devolveu o que eu perdi. A força moral me devolveu. Eu entrei, a minha irmã, com todo o cuidado para falar comigo: olha, Daniel, a sua comida está separada aqui, que eu sei que você não come algumas coisas, separou minha comida. Conversamos,
No final, eu fui saindo, ele olhou e disse assim: está faltando uma coisa, pastor. Eu falei: o que está faltando? Está faltando você orar pela nossa família. E eu me ajoelhei pela primeira vez com minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, e eu orei como pastor. Até hoje, minha família me respeita. Continua tendo pagode, mas no meio da festa, minha irmã para e diz assim: para tudo. Está na hora da música do pastor. E toca nenhuma. Minha comida é separada. Deus me deu capacidade para salvar outra vez. Glória a Deus, me devolveu, e pela glória do Senhor, no mês de junho, eu vou batizar a minha irmã, vou rebatizar ela. Deus me devolveu a capacidade de salvar, me deu de volta o poder. E eu quero fazer um convite para você, nessa noite, pedir a Deus de volta o que você perdeu. Esse convite, esse apelo não é para todo mundo. Escuta o que o pastor vai dizer. Esse apelo é somente para aqueles que um dia já foram usados pelo Espírito Santo para dar estudo bíblico, para cantar, para pregar. Quero que você se lembre agora do tempo que Deus usava você. Vê se você consegue ser. Você estava estudo bíblico, era poderoso. Você cantava na igreja jovem, as pessoas choravam. Você já subiu no púlpito, rapaz, para pregar. Deus usava você. Quero que você se lembre. Olha para você. Olha para você. Olha para você. Olha o que você se tornou. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Nem orar mais você consegue. E Deus já usou você. Tem um convite a fazer a você nessa noite. Isso não é para todo mundo. Só para quem já foi tocado pela brasa viva do altar. O que você vai fazer? Vai levantar no teu lugar e vai vir aqui à frente, trazendo a tua Bíblia, e vai segurar a Bíblia no teu coração e vai dizer: Deus, eu queria tanto de volta que eu já tive, por favor, me devolve, Senhor. Você deseja fazer isso? Pega a Bíblia, vem em silêncio, fica de frente com o altar. Isso não é para todo mundo, eu não espero que todos venham. Para você que já foi usado por Deus, Deus já te usou. Pastor, Deus já me usou, pastor. Deus já me usou, pastor. Eu já preguei, pastor. Eu já salvei pessoas, pastor. Eu já cantei na igreja, pastor, e eu tinha unção, pastor. Hoje eu sou uma vergonha. Já fiz coisas loucas. Mas coloca a Bíblia no coração e diz assim: volta para mim. Fala, volta para mim. Volta para mim, Espírito de Deus. Pede, se humilha. Se humilha. Se você acredita, isso é caro, que até de joelhos você precisa fazer esse pedido, faça isso. Se ajoelha e volta para mim, por favor. Eu fui longe. Eu nunca deveria ter feito o que eu fiz. Me perdoa, mas me devolve o que eu já tive. Por favor, me devolve. Pede, ele volta.
Noé soltou aquela ave da arca, ela foi, mas ela voltou. O Espírito de Deus volta, pede de volta. Se há mais alguém que faz parte desse grupo, pastor, eu já fui ungido pelo Espírito, venha aqui, eu quero que você participe dessa oração. Pede de volta, coloca a Bíblia e diz assim: volta para mim. Volta para mim, volta. Já é tempo, jovens, de se levantar uma nação dessa igreja poderosa. Chega de sujeira, chega de coisa baixa. Essa noite será uma noite do Senhor nesse acampamento. Tudo que você tiver na sua barraca, que trouxe para cá aquele mundo, nós vamos queimar hoje. Tudo que é sujo, essa noite será consagrado ao Senhor. Você está aí com o seu celular, pega teu celular agora em nome de Jesus, limpa tudo que é imundo e deixa o Espírito de Deus se mover. Então sabe o que vai acontecer, jovem? Escuta o que o pastor está te dizendo. Texto da Bíblia que você se esqueceu há anos vão voltar para o teu coração. Aleluia. Textos do Espírito de profecia que a tua mãe leu para você quando você era menina vão voltar para a sua memória. O Espírito Santo vai voltar a se mover. Aí você vai sentir o que eu sinto quando estou pregando. E quando alguém no seu trabalho se levantar para te sujar de novo, ou na escola, o Espírito de Deus vai bradar com o brador da sarça ardente: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. As pessoas vão voltar a respeitar você, e você vai poder pregar. E quando alguém chegar perto de você, você vai olhar e vai dizer: olha, me perdoe por todas as loucuras que eu já disse. Deus não me colocou aqui para isso. Pede perdão para as pessoas do trabalho, da escola. Pede perdão para os seus amigos. Eles vão perdoar você. Olha nos olhos dele e diz: eu não sou daqui, eu sou da Galileia. Fala para o pastor: eu sou da Galileia, eu conheço Jesus. E você pode me procurar, mas nunca mais para contar piada, para falar sujeira. Me procura quando você tiver algum problema. Eu vou te dar a palavra da vida eterna. Então Jeová vai voltar a te usar. Querido Deus, em nome de Jesus eu te invoco. Peço a ti, Deus, que do teu trono envia teu Espírito de volta ao coração dessa moça, desse rapaz. Em nome de Jesus, aquece o coração dele para ele saber que o Senhor voltou. Que os demônios que se acomodavam no quarto, na sala, que saibam que o Senhor voltou. E que a boca que escuta, a boca que participa desse culto, a boca que profetiza, que de agora para frente seja foco de bênção, Senhor. Esse grupo que se levantou, meu Deus, que seja poderoso para salvar pessoas. Volta, Senhor, volta, fala comigo. Volta, Senhor, volta, 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 volta. Volta para mim, volta, é minha oração, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aquele que declara que nessa noite, essa noite será do Senhor,
Fique em pé, a gente vai louvar Deus de Israel. Dá um abraço no teu irmão. É isso aí, estamos juntos agora. Isso. Levanta sua mão e diga assim: eu declaro que esta noite será do Senhor. Isso. Diga assim: nenhum demônio vai se manifestar em nada. Fala para quem está do teu lado: nenhum demônio vai se manifestar. Tem um recado para dar. A turminha que achava que ia pegar a garota nessa noite se deu mal, irmão. Levanta sua mão, que essa noite é do Senhor, Deus de Israel. Amém? Manda pregando, Deus pregando. Manda pregando. Bota a bateria, vamos gerar logo. Amém. Você tem casa só para agora comigo. Deus de Israel. Levanta a mão. Cristo Jesus. Tem uma para dar Jesus, Espírito, deixa as forças acontecer. De novo, Deus de Israel. Cristo Jesus. Essa noite pertence ao Senhor. Essa noite Deus vai se movimentar entre os quartos e vai visitar pessoas. Essa noite Deus vai atender orações que você pensava que Ele não ia atender. Essa noite Deus vai andar com o povo. A terra e o céu, levanta a voz. Hoje sua glória invade teu ser. Aleluia. Isso, essa noite pertence ao Senhor. Pastor, são meus amigos. Eu até queria, mas quando eu chegar no quarto, eles vão rir do teu sermão. Então vai para outro quarto. Tem que acabar
isso. Você não pode mais viver assim. Não pode. Tem que se levantar. E então o diabo vai saber. O diabo vai ter medo de cruzar a fronteira. Ele vai ter medo. Porque ele sabe que quando ele cruzar a fronteira, ele vai encontrar um exército. E ele teme os anjos do Senhor. Que o diabo nessa noite saiba que nós somos inimigos dele também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que receberam de Deus nessa noite devolução do Espírito de graça que um dia perdeu em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço para o irmão, boa noite para ele. Durma com o Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor Deusfete e a Cris pela oportunidade de ter vindo aqui. E olha pelo pastor Daniel e os seus filhos, Ana Rata e todas.